Pessoal, o vídeo dessa semana eu vou discorrer sobre uma provocação que eu recebi de uma pessoa, de uma amiga, e ela me fez umas perguntas que eu fiquei bem reflexivo sobre o conteúdo. Até anotei aqui a forma que ela falou, mas ela disse, na verdade ela fez duas colocações. Porque, porque muita coisa que você fala envolve sacrifício e sofrimento para atingir. E por que você fala tanto de hábitos? São duas perguntas muito interessantes aqui. Bom, eu vou tentar explicar em algumas palavras, tentar responder essas duas perguntas. Na realidade é o seguinte, ela me questionou por que eu falo tanto que você precisa realmente passar por um sacrifício primeiro para depois alcançar a parte positiva, então alcançar os objetivos. Porque simplesmente na minha vida eu não tive referências, eu não tive exemplos de pessoas que conseguiram conquistar algo que de uma forma fácil. Então eu não consigo ter exemplos de pessoas que conquistaram, que alcançaram suas metas, seus objetivos de uma forma fácil. Acredito sim que possam haver pessoas que consigam atingir seus objetivos de uma forma tranquila, sem tanto sacrifício, sem tanto esforço. Eu acho que deve ser a minoria. Não acredito que a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas bem-sucedidas, muito famosas, assim, que eu conheço, elas passaram por momentos de dificuldade. Trazendo para pessoas que eu tive o prazer de conviver e trabalhar junto, por exemplo, donos de empresas, das empresas que eu passei, essas pessoas começaram de baixo. Eu tive o privilégio de conviver com gente que tinha uma vida muito simples e passou por todo esse processo de esforço, sacrifício, dedicação, disciplina, gestão e alcançaram patamares realmente impressionantes. Então, os exemplos que eu tive na minha vida foram esses, né? As referências que eu tive na minha vida de pessoas normais, não estou falando de celebridades, foram esses. Então, pessoas que tiveram que se doar demais a uma determinada causa, objetivo, e, e esse esforço que foi empregado, essa energia que foi empregada, foi recompensada. Então, isso eu acho que é um ponto importante, e não que eu valorize o esforço e o sacrifício por si só, não é isso. É porque eu acredito de forma muito convicta que esse é o único caminho. Você tem que atravessar esse deserto e ninguém pode fazer isso por você. Algumas decisões requerem realmente um esforço diferente para você poder conquistar, para você poder sair do status que você está e ir para outra situação. E isso requer você sair da zona de conforto. Agora, tem uma explicação biológica também que nós, seres humanos, nós fomos formatados para economizar energia. Nós fomos desenhados para poder gastar o mínimo de energia possível, por questões de sobrevivência. Os nossos antepassados, eles não sabiam se iam comer no dia seguinte, então armazenavam energia. Então toda a nossa formatação neural está direcionada para economizar energia. Então é muito fácil nós estarmos numa zona de conforto por questão de sobrevivência. Quando você provoca esse desconforto intencional, né, isso é que é o interessante. É necessário você provocar esse desconforto intencional para você ter crescimento. Uma vez que você não tem mais os problemas de sobrevivência que nós tínhamos antes. A gente não tem risco de dobrar a esquina e ser atacado por um leão. Hoje a gente não tem, a gente sabe o que a gente vai comer amanhã. Nós temos uma previsibilidade muito maior hoje quanto às questões de sobrevivência. Mas o nosso cérebro, que não sofreu mudanças ao longo desses milhares de anos, ele entende ainda que nós precisamos economizar energia para uma eventualidade, para uma falta futura. E é por isso que nós facilmente entramos numa zona de conforto, certo? Então esse eu acho que é um ponto importante, eu acho que está bem, eu adorei a colocação dela, achei bem pertinente. E a outra coisa que ela falou sobre hábitos. Bom, isso aí também eu tenho estudado e tenho raciocinado muito ao longo do tempo, desses últimos meses, e a resposta é muito simples para a questão dos hábitos. Todas as vezes que você quer alcançar um determinado resultado, você precisa passar por um processo para poder alcançar esse resultado. O resultado em si, a conquista final, o desejo que você está querendo, visualizando no futuro, ele depende de você
e depende também de outras variáveis. Exemplo, você se preparar para o Enem. Vou colocar um exemplo de um estudante. Você se preparar para o Enem. Você conseguir ter uma nota num determinado curso que você quer e você conseguir ingressar nesse curso, depende de quê? Depende do seu nível, de como você chega para fazer essa prova, depende da nota que você vai tirar e depende da nota que os outros vão tirar também. Então, uma variável que está fora do seu poder de atuação. Então, se todo mundo tira nota 900, você tira 700, você está fora. Por mais que possa ser talvez uma excelente nota, uma boa nota. Então, o resultado final, a conquista final, depende de você, mas depende de outras variáveis também. Depende do que você comeu no dia anterior, depende do que as outras pessoas, do nível que as outras pessoas estão. Você se preparar para uma prova, para uma meia maratona, por exemplo, e você conseguir chegar entre os 5 primeiros, se você tiver essa meta bastante ousada, depende da sua capacidade técnica, cardiovascular, emocional, mas depende dos outros competidores também. Tem gente que vai estar muito preparado também. Então, o resultado final depende de você, mas depende de outras coisas que você não tem domínio. Agora, o processo para você estar habilitado a conquistar esse objetivo só depende de você. Chegar mais cedo para treinar, ou então estabelecer hora de treino, depende de quem? De você. Estabelecer uma rotina de treino, depende de quem? De você. No caso do Enem, estabelecer 3 horas, 6 horas, 10 horas de estudo por dia, depende de quem? Somente de você. Ter acesso aos principais cursos e novidades, depende de quem? De você. Treinar, inclusive, finais de semana, esse processo está sob o domínio de quem? Seu. Então, o processo é algo que está dentro do seu domínio, dentro do seu círculo de atuação. Portanto, quando você tem um hábito estabelecido, fica mais suave esse processo. Quando você estabelece um hábito, fica mais suave esse processo. E esse processo tem que ser percorrido. E quando você consegue sedimentar, solidificar, cristalizar hábitos saudáveis dentro da tua rotina para poder alcançar um determinado objetivo, as coisas ficam mais simples e você vai alcançar o resultado final? Depende. Agora, você pode alcançar o resultado final. Pode alcançar o resultado final. É mais ou menos o seguinte, você está num estádio de futebol e tem um jogo acontecendo e que as pessoas que estão jogando é quem ganha dinheiro. Os jogadores é que ganham dinheiro. Quando você estabelece hábitos firmes, pré-estabelecidos e sólidos, você passa a fazer parte do jogo. Você pode ganhar, você pode perder, você pode empatar, mas você está credenciado a ganhar. Se você não passa por esse processo, você não está credenciado a ganhar. Você está na arquibancada só assistindo. Então, você criar hábitos é muito importante porque você vai para o game, você vai para o jogo. Então, você vai cumprir a meia maratona. Se você vai ficar entre os 5 primeiros, depende de outras coisas, mas você vai estar habilitado a estar lá. Você pode conseguir, pode não conseguir. Agora, se você não tiver isso estabelecido, você não completa a prova. Você não vai completar a prova. Então, é por isso que sacrifício antes das conquistas eu acho que faz muito sentido, e é por isso que eu acho que hábitos é um pré-requisito básico para você estar habilitado a conseguir alcançar os seus objetivos. Eu acho que sem isso, as coisas ficam bem mais difíceis, bem mais complicadas. Então, você vencer pequenos desafios diários, eu acho que é mais importante do que você ter grandes ações, que eu acho que é um caminho mais longo nesse aspecto. Ok? Espero que você tenha curtido. Para mais vídeos, curta, compartilhe e a gente se vê por aqui. Um abraço.